tudo bem? Quanto tempo! Estava com muita saudade de cada um de vocês. Espero que todos vocês estejam muito bem. Então, hoje vamos de mais um vídeo, né? E um encontro com a nossa catequese, né? O nosso encontro com Jesus e tudo aquilo que Ele nos quer ensinar através, né, da palavra, através do que nós iremos ouvir hoje também. Então, vamos iniciar com a nossa oração inicial. Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir que o nosso Senhor Jesus Cristo interceda pela nossa vida, interceda pela vida da nossa família, que Ele possa nos proteger, nos iluminar, nos abençoar cada vez mais e mais, que Ele possa nos livrar de todos os males, que Ele derrame infinitas bênçãos sobre todos nós e sobre toda a nossa família, todas aquelas pessoas que nós amamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ouvir então a palavra de Hebreus, capítulo 2, dos versículos 1 ao 4, tá? Vocês podem acompanhar, podem pegar a Bíblia de vocês, procurar lá, dar uma pausa no vídeo e depois dar continuidade, tá bom? Então vamos lá. Por isso, devemos dar maior atenção à mensagem que ouvimos para não nos desviarmos, pois se a palavra transmitida por meio de anjos se mostrou válida, e toda transgressão e desobediência recebeu sua justa paga. Como ficaremos nós impunes se desprezarmos tão grande salvação? De fato, essa salvação foi promulgada no início pelo Senhor e depois confirmada no meio de nós por aqueles que a tinham ouvido. Deus confirmou o testemunho deles mediante sinais, prodígios e milagres de todo tipo, e mediante dons do Espírito Santo, distribuído conforme sua vontade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a nossa catequese de hoje, ela tem muito a ver com essa palavra que nós escutamos agora, né? Quem prestou atenção ali na passagem viu que ela fala sobre os anjos, né? Que nós devemos ouvir os nossos anjos. Cada um de nós tem um anjo da guarda, né? E a gente sempre tem que pedir proteção a eles, né? Conversar com eles, assim como a gente conversa com Jesus, a gente com Maria, a gente precisa conversar com os nossos anjos, né? Com o nosso anjo. Cada um de nós tem um anjo da guarda. Então a gente tem que pedir proteção para ele, agradecer por ele estar sempre presente com nós, né? Nos livrando muitas vezes, né, dos perigos, e que ele sempre está presente conosco. Então a gente sempre, nas nossas orações, a gente precisa lembrar de agradecer o nosso anjo da guarda também. Então, no dia 2 de outubro, tá? A gente, toda a igreja, todos os católicos, né, comemora o dia do Santo Anjo, tá? O mais, assim, né, fácil de compreender, o anjo da guarda, né? Então, no dia 2 de outubro, a gente comemora o dia do anjo da guarda, tá? E a existência dos anjos, né, ela é uma verdade
de fé processada pela Igreja Católica, tá? E essa verdade, ela se baseia na Sagrada Escritura, né? O que é a Sagrada Escritura? A Bíblia, tá? A Sagrada Escritura. Então, a existência dos anjos, então, se baseia toda na Sagrada Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Assim como vocês ouviram agora, né, uma leitura que falava, né, sobre os anjos, então aqui dentro tem muitas palavras, leituras que nós encontramos que se referem aos anjos, né? Tanto o anjo da guarda, tanto o anjo, né, que fez a anunciação a Maria. Então, aqui dentro a gente pode encontrar inúmeras palavras, né, que a gente possa, né, entender um pouco mais sobre os anjos, certo? Então, a gente vai lendo através, né, dessas leituras, um pouquinho agora que eu vou explicar para vocês também, a gente vai compreendendo, né, e conhecendo, melhor palavra, né, para se dizer, sobre os anjos da guarda segundo a nossa igreja, a nossa fé, ok? Então, quem são os anjos da guarda, né? A palavra mais, assim, que a gente possa ouvir, talvez, ou se perguntar, tá, mas quem é o anjo da guarda, né? Quem são eles? Então, antes de sabermos sobre os anjos da guarda, vamos saber, então, quem são os anjos, né? O Catecismo da Igreja Católica, eu tenho ele guardado, tá guardado em algum lugar, achei com o meu material da catequese, lá no Catecismo da Igreja Católica, mas ele é outra hora eu vou mostrar pra vocês, tá? Ele é um livro assim, mais ou menos, pequeno, ele não é muito grande. Ele dá mais ou menos, acho que aqui assim da Bíblia, tá? Ele é mais ou menos desse tamanho assim, mas ele é muito grosso, tá? Ele é mais ou menos dessa grossura, a Bíblia é assim, ele deve ser mais ou menos assim, mais ou menos assim, maior que a Bíblia, tá? Ele é bem grande, mas a gente tem também, acho que talvez vocês até alguns já conhecem, o YouCat, que ele é o catecismo para os jovens. Eu tenho esse também, posso mostrar outra hora para vocês. O YouCat, ele é menor, ele é mais fininho, assim, e ele é um resumo do catecismo, aquele o grande, tá? Ele é um resumo daquele, então, e ele é mais fácil de compreender, então ele explica, né, e mesmo assim ele fala, né, o assunto e explica até em formas de desenhos, né, dentro do catecismo para os jovens, o YouCat, né, então ele é mais fácil de compreender, até no Crisma, quando vocês fizerem o Crisma, vocês vão ganhar o YouCat, tá? Mas, retomando, eu deixei aqui sublinhado porque eu já estava aqui aberto no computador, então eu não peguei o meu, mas vou ler aqui para vocês, tá? Então, segundo, né, o Catecismo da Igreja Católica, no artigo 328 a 352, afirma: os anjos são criaturas, quer dizer que eles não são deuses, tá? Isso é muito importante, tem pessoas que confundem. Ai, mas então os anjos, eles são deuses, né? Que nem quando a gente estuda sobre a mitologia grega, tá? Dando ali um parênteses. Ai, os anjos, então, a gente remete à mitologia grega, né? Então, eles são deuses, né? Não. Os anjos, então, eles são criaturas. Eles foram criados por Deus, por amor e para serviço de Deus, certo? Então, os anjos, Deus criou os anjos, né, para através de Deus eles também levarem a palavra até as pessoas, a palavra de Deus até as pessoas,
e protegê-las também, tá? Então, os anjos são criaturas espirituais, ou podemos dizer de espíritos puros, tá? Isso, então, quer dizer que eles não têm um corpo, né, um corpo físico, tá? Eles são criaturas espirituais, tá? Que não é que nem, por exemplo, Maria, né, Jesus, né, que tem o corpo, né, corpo físico, né, e subiram aos céus de corpo e alma, né, então, que nem a gente pode dizer, então, que os anjos, eles não têm corpo, eles não têm, né, eles são um espírito, tá? Por isso, então, que eles se tornam invisíveis, tá? Eles são invisíveis. Embora, quando necessário, né? Quando para o cumprimento, né? Para fazer aquilo que Deus pediu, né? A vontade de Deus, eles se revistam de um corpo visível, como lemos na história bíblica de Tobias e em outras passagens. Então, isso quer dizer o quê? Tá? Lá na história lá de Tobias, então, Deus envia um anjo e Tobias enxerga ele, tá? Por quê? Porque Deus precisava que ele visse o anjo. Então, pela vontade de Deus, isso aconteceu, tá? Mas, então, todos os outros, né? Todos os anjos, eles não são visíveis, mas se Deus quer, ele se torna visível, certo? Então, os anjos, eles são imortais, os anjos estão na esfera da eternidade, embora possam aturar no tempo em favor dos seres humanos, tá? São seres pessoais, então eles têm inteligência, sabedoria, vontade própria, liberdade, personalidade, individualidade, tá? Eles têm tudo isso, certo? E como nós, seres humanos, não existe um ser humano igual ao outro, né? Ninguém é igual a ninguém. Não existe uma outra Karine, né? Existe só eu. Claro, existe uma outra Karine, um outro nome Karine, mas não existe uma pessoa igual a eu. Assim os anjos também. Cada anjo é um. Não existe, os anjos não são todos iguais. Cada um é diferente do outro. Por isso que cada um de nós tem um anjo da guarda, né? Porque se fosse todos iguais, não precisaria eu ter o meu anjo, né, específico, né? E depois eu vou mostrar para vocês, a gente pode até saber qual é o nome do nosso anjo da guarda. Tem como a gente saber também, tá? Vamos ver aqui. Então, como eu disse, cada anjo é único, né, sem repetição. Contemplam a Deus face a face. Esta é uma afirmação pelo próprio Jesus em Mateus 18, 10. Ou seja, então, os anjos estão sempre na presença de Deus. São santos, tá? Então, lá no céu, junto de Deus, os anjos estão sempre com Ele, olhando por nós junto de Deus, tá? Eles glorificam e servem a Deus incessantemente. Então, eles estão toda hora, todo o tempo, ao lado de Deus, rezando por Deus, adorando a Deus, tá? Glorificando a Deus, tá? Eles têm a visão de Deus no mundo espiritual e do mundo físico, onde nós humanos vivemos antes da morte. Assim como eu disse, né, eles estão ao lado de Deus, olhando por todos nós. São mensageiros de Deus. Aliás, é o significado da palavra anjo,
Então, o significado da palavra anjo é mensageiro, tá? Tudo que os anjos fazem está de acordo com a vontade de Deus. Quando falam ou se comunicam com os homens, é obedecendo à vontade do Pai. Então, muitas vezes a gente pode sonhar, né? A gente pode estar dormindo e Deus falar com nós, ou o anjo falar com nós através de Deus, certo? Ou a gente tá caminhando na rua, né? E a gente tá caminhando assim, daqui a pouco vem um pensamento assim. Parece que alguém falou pra nós uma coisa, mas a gente, mas dá um clique assim, né? Então, muitas vezes é Deus que envia o anjo até nós, né? E ele fala ali no nosso ouvido. Às vezes a gente não dá muita importância, né? Mas às vezes é isso que acontece, né? Ou às vezes é o próprio Deus mesmo falando com a gente, né? Então os anjos, eles ajudam, né, os homens em vista da salvação. A guarda e a proteção que os anjos exercem sobre os seres humanos diz respeito muito mais à salvação destes do que a simples proteção de perigos eventuais, como veremos mais adiante. Então, aqui fala, né, nesta partezinha, que o trabalho, vamos dizer assim, do anjo vai muito além de só proteção, né? Ele nos ajuda aqui a nos guiar, ele ajuda, né, a nos guiar no caminho da salvação, no caminho de Deus, né? E os anjos, então, pertencem a Jesus Cristo. Jesus, filho de Deus, é o centro da vida dos anjos. Eles foram criados por Cristo e para Cristo. A vida terrena de Jesus está repleta da presença e da ação dos anjos. Então, mais uma partezinha lá do Catecismo, no artigo 329, Santo Agostinho, ele diz assim: anjo é um nome de ofício, não de natureza. Desejais saber o nome da natureza? Espírito. Desejais saber o do ofício? Anjo. Pelo que é espírito. Pelo que faz, é anjo. Anjo igual a mensageiro. Com todo o seu ser, os anjos são servos e mensageiros de Deus, pelo fato de contemplarem continuamente o rosto do Pai que está nos céus. Eles são os poderosos executores das suas ordens, sempre atentos à sua palavra. Então, os anjos estão sempre atentos à palavra de Deus, né? E sempre obedecendo a Deus, né? Então, tudo que Deus, né, pede a eles vão lá, eles ajudam a Jesus, né? Estão sempre dispostos, sempre orando, né, por Jesus também e por todos nós. Então, agora sim, quem são os anjos da guarda, né? Cada fiel tem, cada pessoa, né, cada ser humano tem ao seu lado um anjo protetor e pastor para conduzir a vida, né? Qual vida? Somente esta vida aqui, a vida terrena? Somente aqui na Terra? Não. A missão do anjo da guarda é principalmente proteger e conduzir nós fiéis à vida eterna. Assim como eu comentei antes, então uma das missões mais importantes dos anjos é nos ajudar a trilhar o nosso caminho para rumo ao céu, para assim a vida eterna, tá? Claro que se for para a salvação do fiel, né, o seu anjo da guarda o livrará de perigos e de tormentos terrenos, né? Então, os anjos da guarda
anjo da guarda está sempre ao nosso lado, né? Nos livrando dos perigos, né? Dos males, né? Que muitas vezes podem vir ocorrer, tá? Mas nem sempre, tá? Certos sofrimentos servem para o crescimento e até para a salvação de muitas almas, tá? Então, muitas vezes a gente se pergunta, cadê o anjo da guarda que não estava aqui para me livrar desse tombo? Cadê? Que nem ali diz, ó, muitas vezes certos acontecimentos acontecem para o nosso crescimento espiritual, tá? Para o crescimento da nossa fé. Os anjos são todos os espíritos a serviço de Deus, enviados a fim de exercerem o mistério a favor deles, que hão de herdar a salvação, tá? Então, a presença dos anjos da guarda, tá? Eles sempre estão, né? Protegendo, cuidando da nossa salvação. É um testemunho de bondade divina, de seu amor para conosco, tá? Porque Deus nos ama com um amor infinito. Os anjos também nos amam e querem a nossa salvação, tá? Precisamos entender, compreender que a salvação eterna é o maior bem que qualquer pessoa pode receber, né? Viver a vida eterna ao lado de Jesus. Não há bem maior que este, e principalmente para isto que os anjos nos guardam, tá? Então, para isso que os anjos nos guardam, para a gente conseguir a salvação, chegar à salvação e viver a vida eterna ao lado de Jesus, tá? O anjo da guarda, ele nos conhece, né, desde a nossa concepção lá, né, no ventre da nossa mãe. Então, desde lá, ele já nos conhece, nos acompanha. Ele, na verdade, ele nos conhece mais que nós mesmos, mais que a gente se conhece. Ele conhece muito mais. Ele, vivendo fora do tempo, ele já sabe de tudo o que aconteceu em nossa vida. Ele sabe de fatos que nos influenciam, fatos que nem a gente conhece. Ele conhece a nossa história e o porquê dos nossos comportamentos. Por isso, devemos sempre pedir ajuda a este amigo tão superior que nos conhece tão